Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Eu estou muito feliz de estar aqui na minha congregação, né, trazendo a palavra. Estou muito grata por essa oportunidade, pelo meu líder que fez o convite, ao pastor Adriel. É sempre uma responsabilidade, né, trazer a palavra, mas eu creio que Deus tem, como Deus já tem estado presente aqui, o Senhor vai falar muito para a igreja nessa noite. Eu gostaria de pedir para que os irmãos abrissem a Bíblia em 1 Pedro 2 e 9. 1 Pedro 2, e 9 ao 10. Amém? 1 Pedro 2, 9 ao 10. Se você não tiver com a Bíblia, só acompanha a leitura no telão. Amém? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Só até aqui. Pode todo mundo sentar, para a glória do Senhor. Esse é um versículo muito maravilhoso, que fala como nós somos a geração eleita, como nós somos escolhidos pelo Senhor. E quando eu li esse versículo, eu estava preparando mais ou menos a história que eu iria contar, e esse versículo veio ao meu coração como introdução para poder abrir essa palavra. Porque quando a gente entende que nós somos o povo escolhido do Senhor, as outras coisas vão acabando ficando insignificantes perante aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E eu gostaria de contar uma história hoje, que é uma história bastante conhecida pelos irmãos. É uma história que a gente aprende desde criança. Quem nasceu num berço cristão provavelmente já ouviu falar dessa história, mas é uma história muito rica e que toda vez que a gente lê, a gente consegue extrair um pouco mais daquilo que o Senhor tem para falar no nosso coração. Eu queria falar hoje sobre a história de Sansão. Todo mundo sabe que Sansão foi uma pessoa escolhida, ele era uma pessoa muito forte, uma história bem conhecida. Ele é conhecido pela força que ele tinha, pelo cabelo grande dele, mas existem pontos muito importantes nessa história, que por mais que Sansão tivesse sido escolhido desde o ventre da mãe dele, ele ainda não entendia algumas coisas muito importantes que você aqui como cristão tem que entender nessa noite. Eu quero crer que muitos aqui já tenham entendido isso, mas se você não entendeu isso até hoje, em nome de Jesus, você vai sair entendendo nessa noite. E eu queria ler aqui a história. Na verdade, vou contar a história para os irmãos que não conhecem, mas acredito que a maioria já conhece, né? Sansão, ele está aqui no livro de Juízes, e a Bíblia vai dizer para a gente, eu queria que vocês imaginassem também, talvez, uma mulher que não poderia ter filhos. Eu não sei se aqui existe alguma mulher que não poderia engravidar e que Deus abriu a madre dela. Existe aqui alguém nessa noite que não poderia ter filhos, mas o Senhor abriu a madre? Glória a Deus, a vida da Luísa. Então ela vai entender também dessa história. E até talvez você que não tenha passado por isso, você vai entender a grandiosidade desse texto. E a gente pode imaginar aqui, porque a Bíblia vai dizer pra gente, em Juízes 13. Juízes 13, 3, na verdade. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz a um filho. Portanto, tenha cuidado. Não beba vinho, nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. A mulher foi correndo contar ao marido: um homem de Deus apareceu para mim. Era como se um dos seus anjos, como se fosse um dos anjos de Deus, e a sua aparência era assustadora. Não perguntei de onde era, e ele não me disse o seu nome, mas ele me disse: você ficará grávida e dará à luz a um filho. Então, quando a gente começa a ler a história de Sansão, a gente já começa a partir de um milagre. Porque a mulher não podia ter um filho, mas o Senhor vai lá e abre a madre dela por uma coisa muito maior. Às vezes ela nem estava imaginando, como Ana, que já pedia ao Senhor, mas naquele momento o Senhor já tinha escrito uma história. E quando Deus escreve uma história no céu, não há inimigo, não há terra, não há nada que possa acontecer que vai impedir essa história de acontecer. E Deus foi um Deus que fez um milagre na vida daquela mulher. E eu tenho certeza que assim como Deus começou essa história com um milagre, Deus pode fazer um milagre na sua vida, na sua história, e através de você, você também vai ter muitas bênçãos para contar na vida
os outros irmãos. E Deus já começou essa história aqui com um milagre muito lindo, que é ela podendo gerar, coisa que antes ela não poderia fazer. Então, nada pode impedir e parar a obra do Senhor. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de dizer para os irmãos nessa noite. Nada pode impedir ou parar a obra do Senhor. Nem mesmo os seus desejos, as suas vontades ou as dificuldades que nós temos aqui na terra. Porque ela não poderia ter filhos, mas o Senhor abriu a madre dela. Assim como o Senhor abriu a madre da irmã Luísa, que tem aqui um filho e uma filha que glorificam e crescem na casa do Senhor. O Senhor pode operar milagres e maravilhas no nosso meio. E a Bíblia vai dizer pra gente que esse anjo apareceu e ela vai dizer que não conhecia ele, não sabia quem ele era. Mas ela já sabia que era um homem enviado pelo Senhor. Ela não sabia que era um anjo do Senhor, mas ela sabia, reconheceu, falou, essa voz, essa pessoa que veio falar comigo, com certeza é alguém enviado do Senhor. Será que se o Senhor enviar alguém para falar com você nessa noite, você vai reconhecer que é Ele falando contigo? Que nós possamos ter sensibilidade também à voz do Senhor. Porque a Bíblia vai continuar dizendo pra gente que ela vai lá, conta pro esposo dela, e ela fala assim, mas a gente precisa entender melhor o que está acontecendo. Tanto que eles vão lá e começam a orar e falam assim, Senhor, se foi o Senhor que mandou, eu sei que foi o Senhor, mas manda de novo para falar com a gente, para explicar melhor como é que eu tenho que cuidar de mim, tenho que cuidar dessa criança. E ele vai lá e aparece novamente. Então, irmãos, ela recebeu um milagre, um propósito, uma promessa, mas ela foi atrás para cuidar de acordo com aquilo que o Senhor tinha pedido para ela. Muitas vezes nós recebemos coisas na nossa vida e o Senhor nos ordena fazer coisas e a gente acaba esquecendo. A gente vê a promessa chegando, vê os milagres acontecendo e acaba esquecendo de perguntar ao Senhor como nós vamos devolver aquilo para Ele. Mas ela foi lá e orou com o marido dela e o anjo voltou explicando como ela devia agir, cuidando daquela criança. E é assim que tem que ser na nossa vida. Quando nós recebemos alguma coisa, quando nós temos alguma coisa, ou até mesmo só pelo fato de existirmos, nós temos que perguntar ao Senhor como eu devo agir, como eu devo fazer, e entender que o Senhor cuida da gente nos mínimos detalhes, porque Ele nos fez e Ele não nos abandona. Ele é um Deus que sustenta a sua criação. E a Bíblia vai dizer pra gente que Ele vai lá e explica pra ela que ela tinha que ter cuidado, não podia fazer nada daquelas coisas, porque aquele neném que ela iria carregar, ele seria um nazireu. E a Bíblia vai dizer pra gente, aqui que eu li em Juízes 13:15, que ele seria um nazireu desde o nascimento dele. E a gente pode ver em Números 6:6 que o nazireu, ele era uma pessoa que ela era separada, ela era consagrada ao Senhor. Ele não podia beber vinho, nem outras bebidas que tinham fermentação. Ele não podia comer alimento impuro, ele não podia cortar o cabelo, não podia se aproximar de um corpo morto. Então ele tinha uma preparação inicial, uma preparação para a vida dele. E aqui em Números vai falar que existiam nazireus que eram por um período de consagração e aqueles que tinham que seguir aquilo para a vida toda. Muitas vezes a gente não pode fazer algumas coisas porque nós somos cristãos, mas não porque a gente quer fazer e não pode porque eu estou presa. Não, mas é porque a gente entende que nós não podemos agir daquela maneira porque não somos como as pessoas deste mundo. E quando nós nos comportamos de uma maneira diferente, irmão, se você está sentindo que isso é um peso para a sua vida, eu sinto lhe dizer que você está vivendo o evangelho de uma maneira errada. Porque um nazireu, ele poderia sim escolher viver daquela maneira, mas nesse caso, ele aqui foi escolhido desde o ventre, e isso é um privilégio. Não participar das coisas do mundo não é um peso, mas é um privilégio para quem está dentro da casa do Senhor e quem entendeu o verdadeiro evangelho. E ele tinha que viver de uma maneira diferenciada. Às vezes, a forma de não cortar o cabelo não é isso que você não precisa ficar sem cortar o cabelo, pode cortar o cabelo, mas a forma como você se comporta diz muito sobre como o Senhor está na sua vida, como você é usado nas mãos do Senhor, como você entende o evangelho e o evangelho verdadeiro. E a Bíblia vai dizer pra gente que ele tinha que fazer essas coisas desde o nascimento dele. E todo mundo percebia que ele era uma criança diferente, percebia que ele era uma pessoa diferente. Será que no ambiente que você se encontra, no ambiente que você vai, as pessoas conseguem perceber que você é diferente? As pessoas conseguem perceber que há algo diferente na sua vida? As pessoas conseguem olhar para você e ver um espelho refletindo o Senhor Jesus? Ou elas acabam encontrando apenas as coisas deste mundo, como muitas pessoas que estão aqui no mundo? Quando eu estava vindo para a igreja, eu me deparei com um monte de jovens bebendo, dançando músicas profanas, e eu fiquei muito triste quando eu vi aquilo, mas eu me alegrei porque eu sabia que eu viria para um culto onde tinha jovens que obedeciam a palavra do Senhor e que seriam
canal de bênção na vida daquelas outras pessoas. Porque a Bíblia vai dizer pra gente que desde o ventre daquela mulher, aquela pessoa, Sansão, ele já tinha sido escolhido para ajudar muitas pessoas, para abençoar toda a nação dele. Assim como nós que estamos aqui. Nós não somos fruto do acaso, nós não somos nada disso. Nós somos escolhidos pelo Senhor desde o nosso ventre. Pode ser que o Senhor não tenha chegado com profecia para sua mãe, dizendo que você ia nascer. Pode ser que Ele não tinha dado um manual de coisas que você não poderia fazer. Mas se você já entendeu como você deve se comportar, você já pode agradecer, porque existem pessoas que não entendem como é viver na presença do Senhor. E elas não encontram satisfação na presença dEle, mas sim nas coisas deste mundo. E a Bíblia vai dizer pra gente que ele começa a crescer. E a Bíblia diz assim, em Juízes 13:24. Quando o menino nasceu, ela o chamou de Sansão. O Senhor abençoou enquanto ele crescia. O Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele morava em Maané, entre Zorá e Estaol. E a gente pode ver aqui que a Bíblia diz claramente: o Senhor abençoou enquanto ele crescia. Porque é aquilo que eu disse no começo: o Senhor é um Deus que cria e sustenta a sua criação. Ele sustenta toda a criação dele. Então o Senhor abençoou ele não só no momento quando ele começou a se levantar, mas durante todo o crescimento dele. E é assim que o Senhor faz na nossa vida. Por mais que a gente não veja as bênçãos do Senhor, às vezes a gente começa de uma forma ingrata a não enxergar isso. O Senhor nos abençoa desde o nosso crescimento, desde quando nós estamos nos formando no ventre da nossa mãe. O Senhor já está nos abençoando desde lá. Será que você pode enxergar quais são as bênçãos de Deus sobre a sua vida? O fato de você ter levantado hoje, estar respirando, já é uma bênção de Deus sobre a sua vida. Já é uma bênção de Deus sobre a sua vida. E a Bíblia diz que ele cresceu e foi sendo abençoado pelo Senhor cada vez mais. E ele não abandonava aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Ele sabia que ele tinha que agir de uma maneira diferente. Será que você hoje, nessa noite, pode entender que você deve agir de uma maneira diferente? Não por obrigação, mas pelo aquilo que o Senhor é na sua vida. Porque a gente tem que entender uma coisa: a mãe dele tinha entendido, o pai dele tinha entendido, mas se ele não entendesse o que era o propósito na vida dele, ele não ia conseguir viver aquilo. Porque se você não entende quem é o Deus que você serve, você acha que não aguenta suportar o processo. Mas quando você compreende o tamanho do seu Deus, você começa a viver coisas sobrenaturais. Não porque você é bom, mas é porque Ele é poderoso e soberano sobre a sua vida. E a Bíblia vai dizer pra gente que ele foi crescendo sobre a graça do Senhor. E em alguns episódios da Bíblia aqui, ainda em Juízes, eu acho uma parte muito importante sobre a vida dele, que é em Juízes 14:6, que diz assim, na verdade a partir do 5. Quando Sansão e seus pais estavam descendo, de repente, um jovem leão atacou Sansão perto dos vinhedos de Tímina. Naquele momento, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, com tamanho poder que ele rasgou o animal pelas mandíbulas usando as próprias mãos, com a mesma facilidade que se despedaça um cabrito. Contudo, não contou aos seus pais o que havia acontecido. Irmãos, ele acabou não contando para os pais o que havia acontecido. E às vezes algumas coisas na nossa vida vai passando e a gente não precisa necessariamente contar para as outras pessoas para ver o que Deus faz na nossa vida. Nem todos os livramentos que Deus dá para a gente as pessoas vão ver. Mas você tem que entender que aquilo foi a mão do Senhor te guardando. E ele era um menino que já era consagrado ao Senhor. Se de repente ele fosse contar para as outras pessoas, as pessoas iam achar que ele estava se vangloriando porque ele tinha conseguido matar o leão. Mas poucas pessoas iam entender qual era o processo que ele passava durante aquela trajetória. Porque não é todo mundo que consegue e que quer viver o propósito, o projeto e uma vida separada para o Senhor. E quando às vezes a gente consegue vencer uma batalha, uma luta, uma dificuldade, as pessoas vão falar que é sorte, mas você vai olhar e vai dizer, foi a mão do Senhor, porque foi o Espírito Santo do Senhor que estava
comigo. E aqui o Senhor deu o livramento e usou ele poderosamente. Você consegue compreender? Imagina essa história na sua cabeça, ele pegando a mandíbula, abrindo e matando um leão, a força que esse rapaz tinha. E não era porque ele era bom, mas é porque ele tinha uma aliança com o Senhor. E ele estava vivendo aquela aliança. Não é fácil. As pessoas podem olhar e falar que você está se achando, que você está fazendo alguma coisa, ou até rir de você. Mas quando você está passando pelo propósito, pelo projeto, vai na presença do Senhor que Ele vai te sustentar. E não importa o que as pessoas vão ficar falando, não. Porque é o Senhor que te sustenta e te guarda. E ele foi lá, teve um livramento. Irmãos, é muito grande isso, imaginar que ele matou um leão. Eu tenho medo de barata, imagina de um leão vindo voar em mim. Eu não sei o que eu iria fazer, mas o Senhor esteve com ele. E ele teve vitória. Só que a Bíblia vai dizer mais pra frente pra gente que algum tempo depois, quando ele voltou a Tímina para o casamento, ele saiu do caminho para ver o cadáver do leão. Descobriu que um enxame de abelhas havia feito mel dentro da carcaça. Pegou um pouco do mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Também deu um pouco ao seu pai e à sua mãe e eles comeram. Uma coisa que eu acho muito interessante é que a Bíblia vai dizer pra gente que não era no meio do caminho que ele foi lá e encontrou o leão de novo. Não, a Bíblia vai dizer pra gente que ele saiu do caminho para ver o cadáver do leão. Ele já tinha visto o leão, uma vez ele foi lá e voltou para ver o cadáver morto. Para ver o cadáver, né, que é morto. Mas ele voltou para ver o cadáver. Irmãos, se Deus já te deu livramento, por que você vai voltar na área do perigo de novo? Vai fazer o quê? Por curiosidade. Você já sabe que o mundo é ruim. Você vai querer voltar lá para quê? Para que você vai voltar de onde Deus já te deu o livramento? A gente tem que parar de querer voltar por curiosidade para as coisas que não são do Senhor para a nossa vida. E começar a viver só aquilo que Ele tem para nós. Ele saiu do caminho, a Bíblia diz pra gente, mas você que está aqui nessa noite vai entender que não tem por que sair do caminho do Senhor. Não tem por que você estar longe e voltar para a zona do perigo. Se você já sabe que aquele lugar é uma área de risco, para que você vai voltar? Para de besteira, larga isso. Deixa isso para trás, isso não pertence para você. E a Bíblia vai dizer que ele saiu o caminho e o Senhor já tinha dado livramento, por curiosidade ele acabou indo. Eu queria pedir para que a mídia me ajudasse a colocar assim, Provérbios 14, 12, por gentileza. Irmãos, eu acho que vocês têm que começar a entender melhor aquilo que o Senhor fala para vocês, para mim também. Porque quando a gente vê que a gente não pode voltar para aquela área do perigo, de risco, a gente começa a viver mais próximo do Senhor e abandonar todas essas coisas. E a Bíblia diz em Provérbios 14, 12, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. São os caminhos da morte. Ele estava voltando para um caminho de morte. Sendo que o Senhor estava preparando para nós um caminho de vida e vida eterna. Para que você quer voltar para o caminho da morte quando o Senhor já te deu livramento naquela cruz? Quando Ele morreu por você e te comprou com sangue. E você fica pagando para ver o pecado na sua vida. Pagando para morrer. Sendo que o Senhor pagou para você viver. Não volte para onde o Senhor já te tirou. Não volte para onde o Senhor já te resgatou. O Senhor já te tirou do caminho do pecado. O Senhor já livrou a sua casa. O Senhor já guardou o seu lar. Não volta para onde Ele te tirou. Não volta para o caminho que não era, que você voltou e não era para voltar. Esteja sempre na presença do Senhor. Isso é muito importante. E a Bíblia vai dizer para a gente em Salmo 119, 9 e 11, por gentileza. Salmo 119, do 9 ao 11. Diz uma palavra muito forte para nós, jovens, como que nós não vamos sair do caminho? Com que purificará o jovem no seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Jovem, irmão, irmã, idoso, idosa, criança não está aqui, está sim, glória a Deus. Mas você tem que entender uma coisa. Como que nós vamos permanecer firmes no caminho do Senhor? É pela palavra dele guardada no nosso coração.
É pela palavra dele guardada no nosso coração. Se você quer permanecer firme no Senhor, não tem outro segredo. Guarda a palavra dele no seu coração. Guarda a palavra dele no seu coração que você vai conseguir ficar firme. A dificuldade vai vir, mas você vai ter a palavra guardada no seu coração. Você vai ter a palavra guardada no seu coração. E é uma coisa muito triste, porque ele voltou para ver o cadáver, e a Bíblia vai dizer para a gente que lá as abelhas tinham feito um mel, e ele foi lá e pegou. Só que ele, como nazireu, não poderia estar perto de corpo morto, ele não podia comer comida contaminada, ele não podia fazer nada disso. O que é que você tem se alimentado? Do que você tem se alimentado? Por que você quer se alimentar de uma coisa contaminada? Se o Senhor já te livrou lá e tem um banquete na mesa preparado para você. Ele tem, porque Ele sacia toda a nossa sede, sacia toda a nossa fome. Ele preenche o nosso coração. E ele, de curioso, viu o cadáver e viu lá que tinha coisa para comer e foi lá comer. E ele sabia que ele não poderia, tanto que ele nem conta para o pai e para a mãe. Ele não conta que ele pegou de lá aquela comida quando ele oferece para o pai e para a mãe. Vocês estão entendendo que ele começou a distanciar daquilo que o Senhor tinha para a vida dele? Porque foi o que eu disse no começo. A sua mãe pode ter entendido, o seu pai pode ter entendido o projeto, mas se você não entendeu, não adianta. Você não vai conseguir permanecer firme, porque só fica firme quem entende o projeto de Deus, ou entende qual é o tamanho de Deus na sua vida. Ele podia não enxergar o que o Senhor queria fazer na vida dele, mas ele já sabia o Senhor que estava com ele. E aquilo já era o suficiente. Não é porque o meu pai, a minha mãe é crente que isso me torna um cristão. Não é porque eles têm o propósito na vida deles que eu automaticamente tenho o meu. Se eu entendo o meu propósito, eu posso viver ele. Mas se eu acho que eu estou vivendo comum igual eles estão mandando, eu não vou conseguir viver o meu propósito verdadeiramente. Porque para mim, qualquer coisa que aparecer vai ser bom. Se eu não entendi verdadeiramente qual que é o meu propósito, o meu projeto e qual é o Deus que eu sirvo. Irmão, só faz sentido viver para Deus se você entendeu quem é Ele verdadeiramente. Senão você consegue cair em qualquer conversa que o mundo te oferece. Senão qualquer caminho começa a servir para você e todos os caminhos levam a Cristo, mas não é. O Senhor é o único caminho que leva ao Deus verdadeiro. Cristo é o caminho, não tem caminho que leva a Cristo. Cristo é o próprio caminho que nos leva ao céu. É assim que nós temos que entender como que é o Senhor sobre a nossa vida. E ele acabou se contaminando nesse momento, porque ele já não deveria não poderia encostar comendo aquela comida impura. E ele acabou comendo, irmãos. E ele não poderia comer. Ele sabia que ele tinha que viver de uma maneira diferenciada. Mas por falta de entendimento, de discernimento de quem era o Senhor sobre a vida dele, por falta de temor, por achar que talvez ele fosse autossuficiente, ele era muito forte, afinal ele já tinha matado um leão. Ele acabou caindo, mas gente, quem somos nós sem o Senhor? Porque a Bíblia diz pra gente que ele só matou aquele leão porque o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo estava sobre ele naquele momento. Eu gostaria de pedir para que o irmão da mídia colocasse em 1 Pedro 2:1. Que a gente tem que começar a entender aqui então, que ele tinha que buscar viver uma vida em santidade. Porque não é que o Senhor prometeu alguma coisa na sua vida que você não tem que buscar viver a vida em santidade. Não é porque o Senhor falou alguma coisa sobre a sua vida ou prometeu coisas antigamente para você que você pode viver de qualquer maneira. Aqui a gente não acredita que, escolhido fica salvo para sempre. Você tem que permanecer, escolher viver na presença do Senhor. Você tem que escolher, nós temos livre-arbítrio. Se você escolheu ir para o mundo, o Senhor pode te buscar lá, mas você tem que querer estar na presença, porque o nosso Deus é educado e Ele não entra com tudo arregaçando nada não igual inimigo. Ele te convida a seguir, Ele te convida. E em 1 Pedro 2:1 diz: deixando pois toda a malícia e todo o engano e fingimento e as invejas e todas as murmurações, deixai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. A gente tem que começar a abandonar todas essas coisas para procurar viver uma vida em santidade. Para procurar viver uma vida verdadeiramente no Senhor. Uma vida verdadeiramente no Senhor. Isso que é viver em santidade.
É você buscar todo dia, mesmo reconhecendo que você é fraco, falho, buscar aperfeiçoar no Senhor todo dia. E procurar se afastar das aparências do mal. Não ir atrás de novo da aparência. Você tem buscado viver uma vida em santidade? Se o Senhor é nosso espelho, por que nós queremos viver uma vida medíocre? Nós temos que buscar viver uma vida em santidade. O Senhor não torna ninguém santo, não. Pronto, você vai ser santo, agora é santo. Não, você busca todo dia viver um pouquinho mais de santidade. Porque sem santidade a gente não vai conseguir alcançar o Senhor. Mas como é que você tem levado a sua vida? Você tem deixado a palavra do Senhor para trás? Tem deixado a promessa, o propósito, o estilo de vida, que é a santidade? E para viver de acordo com aquilo que você acha? Não é de acordo com aquilo que você acha, mas é aquilo que o Senhor tem sobre a sua vida. E Ele tem poder, irmãos, para transformar. Ainda que você não esteja vivendo uma vida em santidade, hoje o Senhor ainda pode entrar no seu coração novamente e te deixar você firme na presença, e te encher do Espírito Santo, e te trazer para a maravilhosa luz. Porque é assim que Ele faz. O Senhor está voltando. E se nós não buscarmos viver em santidade, nós vamos ficar para trás. Nós vamos ficar para trás. Como você tem levado a sua vida? Você acha que está bom do jeito que está? Você acha que voltando para o caminho errado, indo atrás da tentação, foge da tentação. A Bíblia diz, aí você vai lá e corre atrás da tentação. Vai para um monte do meio de gente que tá pecando, que está profanando, que está bebendo. Você está no meio da tentação. Você acha que você não vai pecar lá se você não está nem firme na presença do Senhor? Para que você vai ficar lá no lugar que não te cabe? Que não é para você. Não é um lugar que cabe os filhos do Senhor. E ele não acabou cometendo aquela atividade que não era para ele fazer, porque ele já tinha separado para viver na presença do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer para a gente que em outros momentos da vida dele, a Bíblia diz claramente, então o Espírito do Senhor veio com poder sobre ele, ele desceu à cidade de Ascã, matou 30 homens, tomou os seus pertences, deu as roupas deles, e vai dizendo várias coisas que ele conseguiu fazer quando ele tinha a presença do Senhor. E a Bíblia vai dizer novamente em Juízes 15 e 14, mas o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão, e ele rompeu as cordas em seus braços como se fossem barbantes de linho queimado, e as más caíram sobre suas mãos. Ele conseguiu matar 1000 filisteus de uma vez. 1000 filisteus de uma vez. Isso tudo quando ele tinha a presença do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer para a gente que em algum momento da vida dele, ele foi lá e começou a fazer coisas que não agradavam o Senhor novamente. Porque ele já tinha feito uma coisa que não poderia fazer, né? Comeu coisa impura, chegou perto de um corpo morto. E a Bíblia diz pra gente que ele acabou conhecendo uma mulher que se chamava Dalila, acabou se caindo, né, nas graças dela. E aconteceu o que diz assim, em Juízes 16 e 20. Então ela gritou, Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar ele pensou, farei como das outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Os filisteus o capturaram e furaram seus olhos. Levaram-no para Gaza, onde o prenderam com 2 correntes de bronze, obrigando a moer cereais na prisão. Não demorou muito, porém, seu cabelo começou a crescer novamente. Só que existe uma coisa que estava muito maior, porque o cabelo dele era só um símbolo da aliança. Um símbolo do que ele tinha. Mas a aliança mesmo estava firmada no Senhor. Só que no momento que ele começa a quebrar aquela aliança, a Bíblia diz que o Senhor se retira dele. Quando ele levanta achando que vai abalar o mundo, a presença não estava mais com ele. E olha quantas coisas ele foi fazendo que o levaram a se afastar do Senhor. Quantas coisas você tem feito que está te levando a se afastar do Senhor? Você quer esperar chegar num dia para que você vai achar assim, não, dessa vez eu consigo sair também, eu consigo escapar. De repente você vai olhar e não tem mais a presença do Senhor sobre a sua vida. Porque foi assim, ele dormiu e acordou sem a presença do Senhor. Porque outras vezes ele estava dormindo do lado do perigo. A Bíblia vai dizer para a gente que todas as vezes ela perguntava, não, mas conta para mim seu segredo, o que é que te deixa forte? E ele inventava alguma coisa. E toda noite, ele dormia ao lado dela, ela ia lá e fazia aquilo para ver se ele conseguia cair na armadilha. Olha só, irmãos.
Vocês não acham que ele sabia que ela estava querendo saber o segredo dele? E ele foi lá e mesmo assim queria dormir do lado do perigo. Gente, para de ficar querendo ficar do lado do perigo. Foge do perigo, pelo amor de Deus. Se o perigo estava lá, ele escolheu viver do lado do perigo. Sendo que ele poderia viver a promessa do Senhor sobre a vida dele. E ele vivia do lado do perigo. Será que você está vivendo do lado do perigo, achando que você vai acordar forte com a presença do Senhor, mas vai ter um dia que a presença dele não vai estar mais dentro de você? Como você vai conseguir se levantar? Porque o mundo não tem nada para te oferecer. No primeiro momento que eles conseguiram capturar ele, eles furaram os olhos dele e prenderam ele. E é isso que o mundo quer fazer. Quer prender. Quer furar os seus olhos para que você não veja o Senhor. Quer tapar seus ouvidos para você não ouvir a voz dele. Quer calar sua boca para você não pregar a palavra, o evangelho da salvação. O mundo não tem nada de bom para te oferecer. Por isso eu insisto, permaneça firme na presença do Senhor. Permaneça firme na presença do Senhor. E esteja firme na casa dele. Esteja firme em comunhão, em santidade, buscando estar com o Senhor todos os dias, cada vez mais. Porque um dia Sansão acordou e não bastou ele achar que tinha a presença, porque a presença já tinha se retirado dele. Irmãos, é muito triste viver sem a presença. Não quero experimentar viver sem a presença, não. O mundo só traz tristeza. Só tem coisa ruim para oferecer. E o Senhor querendo oferecer vida para cada um de nós. E você escolhendo viver do lado do perigo. Do lado da dificuldade. O Senhor te chamando para viver perto, próximo, porque o Senhor foi dando livramento para ele. Ele levantava e conseguia escapar. Ele levantava e conseguia fugir daquilo. Mas teve um dia que ele acabou as forças. Você vai esperar acabar toda a sua força? Esperar acabar a presença do Senhor sobre a sua vida para poder se levantar e viver aquilo que ele tem para a sua vida? Quando ele começou a usar aquela força para aquilo que não era que o Senhor tinha preparado para a história dele, ele começou a enfraquecer. Você tem usado o que o Senhor tem para a sua vida, para a obra dele, para crescer em ministério e poder abençoar a vida das outras pessoas? Porque foi assim que foi acontecendo com a vida dele. E a Bíblia vai dizer pra gente que o pessoal começou a rir de Sansão. Falou, não era ele que era forte. O segredo era no cabelo dele mesmo, gente. Vocês acham que Deus o quê? Era o cabelo desse homem. E começou a rir dele, fazia dele de chacota. Mas a Bíblia vai dizer pra gente, em Juízes 16 e 28... Em 27, o templo estava lotado, todos os governantes filisteus estavam presentes e havia cerca de 3.000 homens e mulheres na cobertura vendo Sansão e se divertindo às custas dele. Então Sansão orou ao Senhor, soberano Senhor, lembra-te de mim novamente. Por favor, ó Deus, fortalece-me só mais uma vez. Permite que com um só golpe eu me vingue dos filisteus pela perda dos meus olhos. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, empurrou-as com as duas mãos e exclamou, que eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim, Sansão matou mais pessoas que quando morreu do que em toda a sua vida. Só que quando Sansão vai lá e puxa tudo aquilo, ele acaba morrendo também. Só que você está entendendo que o Senhor tinha coisas grandes para a vida dele, mas por ele achar que estava tudo bem, que talvez fosse autossuficiente, viver no perigo, achar que conseguia fugir toda hora, achar que era forte, ele acabou sendo preso. E quando ele se viu, ele só falou assim, Senhor, não tem mais o que fazer, me dá força só mais uma vez, para eu poder matar eles e levar todo mundo comigo. Ele pediu basicamente para morrer, para matar e morrer junto. Só que o Senhor tinha uma vida para ele. E ele usou toda a força dele para morrer. Para que você vai gastar força para morrer se Deus te dá força para levantar outras pessoas e para ter vida? Adianta ser forte e não ter vida? Para que força se você não tem vida? Para que dinheiro se você não tem vida? Para que uma casa luxuosa? Para que uma família se você não traz ela para a igreja e construir nos caminhos do Senhor? Você está querendo levar todo mundo para a morte com você? Que história é essa? Sansão pediu força para morrer. Quando nós vamos pedindo as coisas para o Senhor, eu quero uma família, eu quero uma casa, eu quero um emprego. Para que você pede tudo isso se o mais importante você não guarda consigo? Você vai pedindo tudo isso para levar por água abaixo, matar, para morrer, para destruir.
Irmão, se Deus te deu uma bênção, faça frutificar. Não peça força para morrer, não. Que pobreza miserável é essa? Você pede força para morrer. Você quer ter força, quer ir para academia, cuidar do corpo? Ótimo! Mas vem cuidar do templo do Espírito Santo. Vem cuidar da sua mente dentro da casa do Senhor. Vem cuidar de como você se comporta na presença de Deus. Porque não adianta ter tudo isso e não ter nada. A Bíblia vai dizer para a gente que ele fala assim, que eu morra com os filisteus. E fala, permite-me que com um só golpe eu me vingue dos filisteus pela perda dos meus 2 olhos. E me fortalece só uma vez. Deus falou desde o ventre dele. Ele tinha a força dele para usar a vida toda. E a gente vai ver ele aqui nos últimos minutos de vida dele, pedindo força para morrer. Pedindo força para morrer, que falta de sabedoria. E até quando nós vamos agir dessa maneira? Dessa forma? Irmão, se Deus te deu uma bênção, se Deus te deu a vida, que já é o maior milagre, usa ela para ter vida, para dar salvação, para ter fruto, para frutificar na casa dele. Porque não adianta pedir todas essas coisas e não ter a presença dentro do nosso espírito. Porque naquele grande dia, quando o Senhor voltar, o que você vai ter para oferecer para Ele? Você vai falar, minha casa, aqui meu carro, toma a chave, pode dirigir. Deus não quer isso não, irmãos. Quem quer é a gente que precisa. O Senhor quer o seu espírito, quer a sua entrega sincera, quer a sua adoração. Não adianta falar que vem para a igreja e está tudo bem, que abençoa o projeto tal, que abençoa os irmãos, que doa. Ótimo que você faz isso, mas como está a sua salvação? Como está a sua alma, o seu espírito? Irmãos, o Senhor está voltando, misericórdia. Jesus está voltando. E se você continuar coletando forças para morrer, você vai ficar. Vai ficar. Você quer ouvir do Senhor? Que Ele veio para te buscar, que morreu por você. E quando chegar naquele grande dia, Ele fala, aparta-te de mim que eu não te conheço. Imagina que doloroso ouvir isso. Como deve ser doloroso, mas eu tenho certeza que aqui nessa igreja existem pessoas que vão estar glorificando o nome do Senhor. E quando Ele voltar, nós vamos estar juntos, adorando Ele no coro celestial, exaltando o nome do Senhor e glorificando Ele da maneira que Ele merece. Mas eu quero te dizer nessa noite, se Deus te deu vida, se Deus te deu um fôlego de vida, usa a sua vida para glorificar o nome dEle. Consagra a sua vida ao Senhor, consagra ela que você vai ver como o Senhor vai cuidar de você em todos os detalhes. Você vai ver o cuidado do Senhor sobre a sua vida. Mas se você não entendeu qual é o tamanho do Deus que você deve adorar, não vai ser o suficiente. Você pode ter a força, você pode ter o projeto, pode ter o ministério, mas se você não estiver na presença do Senhor, tudo isso vai ser em vão. Tudo vai ser em vão. Vai ser como um talento escondido. Você quer ser um talento escondido nas mãos do Senhor? Um talento morto? Não foi para isso que o Senhor me chamou. Não foi para isso que o Senhor chamou a você. E eu digo isso com muita convicção. Se você está vivo, é porque o Senhor tem ainda coisas para a sua vida. Porque se você ainda está respirando e tem um fôlego de vida, ainda tem projeto, ainda tem história, ainda tem propósito sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre a sua história. Porque é assim que o Senhor faz. Ele resgata você do fundo do poço e traz para a maravilhosa luz. É assim que o Senhor faz com a gente. Não importa se você já passou por dificuldades ou se o seu passado te condena. Aqui a gente pode dizer na Bíblia que Ele tinha tudo para dar certo e deu errado porque não entendeu a presença. Mesmo que você tenha um passado doloroso, se você entendeu a presença hoje, ainda dá tempo de viver o propósito. Ainda dá tempo de viver a promessa. Porque a gente ainda tem chama para poder queimar. Tem o que fazer ainda na presença do Senhor, porque ainda existem pessoas que necessitam de ouvir a palavra do Senhor. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe. Deixa eu te explicar uma coisa. Quanto mais próximo do perigo, maior é o risco. O avisado vê o mal e desvia dele. Mas o insensato não observa o perigo
e vive um cenário de perca muito grande. A voz de Deus ecoa para nós hoje porque existe uma oportunidade. Escapa-te por tua alma. Abaixa sua cabeça, eu quero orar por você. Você nunca vai viver o que você não conseguir entender. A primeira pessoa que Deus tem que livrar é você de você. Porque se você não entender o que Deus tem para você, ninguém vai viver no seu lugar. A bênção é pessoal, particular e intransferível. É sua. A força que ele tinha era para gerar vida aos outros. Mas ele pediu vida para vingar os olhos que já não tinham mais. Me dá força pela última vez. Porque se o Senhor me dá força, eu vou vingar. E vou morrer junto. Chega. A vida de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Ele morreu para você ter vida. E por isso eu quero ministrar sobre a sua vida. Deus vai te dar graça, vai te dar discernimento, vai te dar sabedoria. Deus vai te dar compreensão. E toda a zona de medo, risco e perigo não vai fazer parte da sua história. Existe um Deus que te chama, um Deus que te ama. E a força que Ele que te dá é para você chegar mais longe e abençoar a vida de alguém. O segredo é estar no caminho, o caminho é Cristo. A curiosidade sempre entrega mais do que você procura. Cuidado. O segredo é receber a revelação de cima e não ter curiosidade das coisas da terra. Nada trouxemos e nada levaremos. Você não é daqui. Você não é daqui. Estamos, mas não somos. Estamos, mas não somos. Há um Deus que te chama para viver coisas nobres e excelentes. Então, sentado como você está, pede graça, busca força. Há um projeto maior, há uma graça de Deus. E por isso nós estamos aqui. Oh, que noite especial. Oh, que palavra linda, Senhor. Eu quero te louvar pela sua palavra. Eu quero te louvar porque o Senhor está nos dando livramento. A sua graça está sobre nós. Senhor, tua palavra falou o nosso